Então, o assunto de hoje é os 5 poderes mágicos aí para encantar o seu cliente. É muito importante a gente tratar sobre esse assunto, porque é um assunto que tem tudo a ver com o nosso mercado, né? Porque o nosso mercado, ele trata aí de evento, né? De sonho das pessoas, sonho de quem está contratando o serviço de vocês. E o primeiro item importantíssimo, né? Que é a gente chamou de 5 poderes mágicos, porque é mágico mesmo. E porque eu gosto muito de fazer a analogia do Walt Disney, né? Que conseguiu criar o mecanismo de encantamento do cliente fantástico. Quem já teve a oportunidade de ler algum livro biográfico dele, ou filme também tem, né, sobre a história de vida dele, sabe o tanto que foi importante esse posicionamento ao encantar no cliente, né? Quem já teve a oportunidade de estar lá também, sabe o tanto que a gente sai encantado. Então, quando a gente coloca 5 poderes mágicos, é para trabalhar com essa magia mesmo, né? Que é, hoje, o grande case que é estudado é o case da Disney, né? Que você vai lá e se encanta com aquilo e você se torna apaixonado e o divulgador nato, leal àquela experiência. O primeiro ponto é um ponto que eu já toquei em outras lives, já fiz alguns vídeos sobre esse assunto, que é da personalização. Primeiro, você tem que entender quem é o seu cliente e o que ele quer. Parece meio óbvio isso, mas não é óbvio. Às vezes o cliente de evento, ele nem sabe o que ele quer, né? Então ele começa a fazer pesquisa, ele começa a se munir de ferramentas e informações relacionadas ao evento que ele quer realizar, seja casamento, debutante, enfim. Ele começa a procurar informações desse nicho e ele já chega para o fornecedor munido de algumas informações, dados, valores, etc. E isso é o grande lance, né? Porque quando você sabe o que seu cliente quer e para quem você está falando, qual que é a persona que você está tendo esse diálogo, a negociação toma outra proporção. E parece muito óbvio o que eu falo, quando eu falo da persona, de você identificar para quem que você está falando, que não é público-alvo, você tem que ter várias personas aí com quem que você tem essa linguagem. Por quê? Quando você determina uma persona, a sua linguagem, já na comunicação, já começa a mostrar que você tem personalização no seu atendimento, que tem tudo a ver com a entrega de um evento, né? Os eventos são completamente personalizados, eles não são indústria, que você tem tudo igual. Parece igual, o roteiro parece o mesmo, mas existe uma personalização muito forte por trás disso, e que eu percebo que às vezes os fornecedores vão perdendo isso ao longo do tempo, né? E isso é uma manobra muito poderosa no mercado de eventos, né? A gente tem que fazer com que o cliente se torne fã, que ele defenda e seja leal àquela empresa. Então, é uma característica que a gente, às vezes, não leva muito em consideração. Às vezes, os fornecedores estão muito preocupados em fechar com aquele cliente. Depois que fecha, esfria a relação. E aí que está o grande erro, né? Os fornecedores estão assim, perdendo dinheiro mesmo com isso, deixando dinheiro na mesa, porque não conseguem trabalhar isso de uma forma que faça com que o cliente dele se torne fã dele, tá? Então, isso é muito importante, em todas as áreas, em todos os segmentos do mercado de eventos. Então, esse é o principal pilar, assim, o primeiro pilar, né? Um dos 5 que a gente colocou, o primeiro é esse, entender para quem você está falando e tentar entender o que o cliente deseja, tá? E um segundo momento, a gente tem a questão de superar as expectativas. Por quê? A superação da expectativa, a grande ferramenta que a gente tem é trabalhar com os detalhes. E eu falo isso demais. Às vezes, na conversa que um cliente está tendo com você, ele fala várias informações, ele te dá várias informações que você pode utilizar depois na trajetória dele. E ele percebe que esse fornecedor ficou conectado com ele, conectado com a história. Então, em algum lugar, seja numa planilha que você tenha, numa ficha que você atendeu pessoalmente aquele cliente, você precisa ali colocar detalhes, tá? Da conversa que vocês têm. Porque depois você vai fazer conexão com ele através desses detalhes, ele vai perceber que você o ouviu realmente, você não estava ali só querendo vender. Porque a grande diferença, eu gosto de falar, inclusive, que o método Trust é o alinhamento entre marketing e a visão comercial. Eu falo vendas muitas das vezes, mas eu tenho um pouco de birra com esse perfil de vendedor, sabe? Porque o perfil vendedor, ele é um perfil que ele é um perfil muito interesseiro. Ele está interessado em fazer aquela venda.
mas ele não é um perfil interessante para o cliente, né? Então, assim, um nome, é uma conotação muito interessante para a gente observar, né? Entre interessados e interessantes. Então, a pessoa que está ali vendendo, está à frente do comercial da empresa, ela tem que ser uma pessoa interessante para quem está ouvindo. Ela tem que ter interesse na conversa como um todo, e não simplesmente em vender aquele produto ou serviço, que é o que a gente mais vê acontecendo, né? Muitas das vezes eu vejo em eventos sendo executado e o fornecedor não tem postura, né? Demonstra que está cansado, que está exausto, escolhe em qualquer lugar, sabe? Não está vivo para aquilo ali que está acontecendo. Está no WhatsApp respondendo outra coisa, às vezes está até mandando orçamento para um outro cliente, mas olha só, esteja presente. Quando você está com alguém, com algum cliente, a pessoa mais importante do mundo tem que ser aquela que está na sua frente, conversando com você. É isso que o cliente quer entender, é isso que o cliente quer perceber. Ele quer perceber isso desde a fase que ele pediu a proposta, até a entrega do produto e serviço e posteriormente também. Então, às vezes, a gente perde muito o fio da meada, sabe? A gente consegue entregar muito do básico. E, gente, sério, qualidade de serviço hoje é obrigação, né? A gente não está nem falando que isso é um diferencial. Meu diferencial é a qualidade do meu trabalho. Pelo amor de Deus, isso é obrigação, gente. Obrigação de qualquer empresa é entregar as coisas com qualidade. Então, você tem que ter um diferencial além. Qualidade do seu produto e serviço, ele não pode ser seu diferencial. Seu diferencial tem que ser algo visível, algo que as pessoas percebam que os outros não têm, porque qualidade virou obrigação nessa loucura, nessa competição entre empresas, entre produtos. Tem muita gente ruim no mercado, mas tem muita gente boa. Então, só a qualidade não vai te diferenciar, tá? Qualidade você tem que entregar mesmo, né? Você tem que... antes era um diferencial, e agora é, de fato, uma obrigação. Então, eu tô com uma colinha aqui, tá, gente? Para não esquecer o rumo da conversa, né? Então, superar expectativas é uma tarefa muito simples de fazer, não é fácil. Você tem que ter alguma coisa no seu processo que te permita fazer isso. Principalmente se você tem um volume de clientes maior, né? Porque senão você pode se atropelar no meio daquilo ali. Mas é muito importante você se ater aos detalhes, tá? Aos detalhes tanto da conversa, do sonho desse consumidor, desse potencial cliente que às vezes não é seu cliente ainda, que você está ainda na fase de proposta, etc. Até o fato de verdade dele ter esse encantamento com você e te permitir realizar alguns detalhes, executando alguma coisa diferente que ele não esperava. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. Por exemplo, quando você fala que você vai entregar uma fotografia com 60 dias, não sei, estou chutando aqui, vamos supor que o seu prazo é 60 dias. E aí, quando dá 30 dias, 40 dias, você entrega esse produto final do seu trabalho, né? Você está superando expectativas. Se você se organizar e conseguir fazer isso, não teve custo adicional para você. E a expectativa é muito surpreendida, né? Então, assim, é melhor você prometer aquilo com segurança, né? Um prazo com segurança, entregar antes para você superar a expectativa, do que entregar muito em cima ou mesmo atrasar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Uma sugestão que eu dou aqui, voltando agora, muitos fornecedores fecham um contrato com o cliente e aí voltam a ter uma conexão com ele mais na véspera do evento, tá? Isso aí causa um distanciamento, uma falta de conexão. E ao longo desse processo, esse cliente pode ser que conheça outras pessoas que estão realizando eventos em comum. E quantos de vocês já não receberam recomendação sem nem ter executado o evento ainda, né? Então, isso é muito importante. Então, tenham no seu checklist, no seu processo interno, um momento que você vai se conectar com esse cliente, seja um WhatsApp, telefone, enfim. E aí, você pode abordar uma conversa sem pedir nada em troca, simplesmente para poder ativar uma conexão com ele perceber que você está ali, ele perceber que você está interessado. Você pode criar alguma coisa no meio do caminho para poder facilitar a vida dele naquela jornada de compra que ele está tendo, ou seja, com parceiros que você tem, enfim. Você pode ter várias iniciativas que você vai se conectar com esse cliente no meio desse processo, entre ele fechar e você entregar o produto ou o serviço no final. Quando você faz isso com ele, quando você dá algo, dá atenção, entrega algo para o seu cliente, ele sente como se ele tivesse uma dívida, sabe? Isso é inconsciente, tá, gente? Você deu alguma coisa para ele, às vezes ele nem pediu para você ajudou ele ao escolher os outros fornecedores, ou você
permitiu que ele fizesse parte de algum evento que você está realizando, enfim. Ele sente que ele te deve algo em troca. E, inconscientemente, essa troca vira ou recomendações ou vira consumir de você novamente. Como a gente tem um mercado que não tem recorrência, ou seja, as pessoas não ficam fazendo evento todo mês, todo ano, a gente acaba atraindo muito através da recomendação mesmo, tá? Outro item importantíssimo desses, agora já vou para o terceiro item, tá? Dos poderes mágicos aí. É o alinhamento. A gente precisa de ter uma cultura de atendimento dentro da empresa. Você é equipe, é só você? Não existe, não tem outra pessoa? Você também tem que ter uma cultura de atendimento, tá? Porque tem coisas importantes que precisam ser faladas, que tem que estar em todo atendimento que você fizer, senão você fica com a sensação de que falou, que não falou, etc. Então, você precisa ter um método, a forma como você vai abordar o seu cliente. Você tem que personalizar, mas tem que ter um script, entendeu? Uma forma de você conduzir a sua venda, o seu atendimento, para que você não esqueça de dar informações e que você perceba, ao longo do tempo, o que dá mais certo, o que não dá, com cada tipo de pessoa, inclusive, tá? Então, esse script é muito importante, manter esse alinhamento. E se você tem mais de uma pessoa na equipe, é mais importante ainda. Então, isso tem que ser escrito, esse método tem que estar desenhado. O que você faz em tal situação? Quais os canais de atendimento que você tem para receber a solicitação de proposta, por exemplo, tá? Então, tudo isso é muito importante. E dentro dessa cultura de atendimento, tem alguns pontos muito importantes. Eu vou dar um exemplo, bem Disney aqui, para vocês terem uma ideia. E eu vou dar um exemplo que acontece no nosso mercado, que vocês, principalmente quem está lá no dia do evento sendo realizado, vai concordar comigo, as assessoras também. Na Disney, toda pessoa é responsável pela manutenção do lugar. Então, se você perguntar assim, eu acho que ela tem mais de 10 mil funcionários. Então, se você perguntar quantas pessoas responsáveis pela faxina que a Disney tem, a resposta será 10 mil funcionários. Por quê? Todo mundo, da faxineira legítima até aquele que trabalha na lanchonete, que está na recepção, até o diretor-geral da Disney, ele é responsável pela entrega. Então, se tem um lixo no chão, todos eles precisam baixar e pegar o lixo e jogar na lixeira. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de preciosismo, sabe? Principalmente, né, gente, no nosso mercado de evento, a gente tem uma vaidade tremenda, tipo, eu não faço isso, porque eu já passei disso, já estou no outro nível. Isso é entrega, gente. Trabalhar com evento, assessoria, então, olha só, assessoria, então, eles estão ali para servir, literalmente, eles têm que gostar daquilo. Um assessor que não está disposto a servir para o seu cliente, ele está na profissão erradíssima, erradíssima. E aí a gente vê que alguns segmentos têm um estrelismo muito grande, que desgasta a equipe inteira. Pensem no evento como uma entrega concreta, uma entrega completa. O cliente final, ele está querendo que tudo seja perfeito. Ele não quer só que o seu serviço seja perfeito. Então, o que for preciso para que você faça, para que o contexto inteiro tenha um resultado positivo, faça. Depois você vai abordar sobre isso com o fornecedor que te prejudicou de certa maneira, ou com o seu cliente. Olha, aconteceu tal coisa. Se você tiver liberdade e intimidade, senão ele vai se sentir também meio que cobrado, frustrado com aquilo. Então, as pessoas no mercado de eventos, e eu falo disso com muita propriedade, porque a gente realiza muito evento indiretamente, né? E a gente tem os eventos também que são realizados por nós. A gente tem que fazer de tudo, não tem que ficar se poupando, sabe? Se a gente percebe que tem um caminho que vai fazer com que o evento tenha uma solução melhor, a entrega dele seja melhor para o seu cliente, faça. Depois você pode até evidenciar com o seu cliente, né, que você fez aquilo, que aconteceu tal episódio. Mas o dia, gente, o dia não é o dia de resolver essas coisas. O dia é simplesmente de realizar. Ele tem que ser realizado e o objetivo final de todo mundo é trabalhar em equipe para aquela coisa acontecer, né? Então, é muito importante também a gente ter essa cultura do atendimento com o cliente e a gente ter um alinhamento, né, até o final, até essa entrega final do produto final, porque o evento ele tem que ser um sucesso para todos, ele não é sucesso só para um fornecedor. Se você tiver 50 fornecedores envolvidos e o sucesso foi 49 e um não teve, o evento não foi um sucesso, né? Então, é muito importante essa validação como equipe, sabe? Essa forma de pensar mesmo. Então, vamos lá. Outra coisa muito importante dentro desse alinhamento é vocês
Às vezes as pessoas trabalham sozinhas, mas no dia executam em equipe. É vocês terem um alinhamento em equipe, ouvir a opinião, porque às vezes a gente falta criatividade, sabe? A gente precisa ouvir a opinião de quem está ao nosso redor. É importante ouvir. Freelancer é um ponto muito importante também. Aí você tem que ter um script de execução muito bem montado, para que o cliente final não perceba que essa pessoa não faz parte dessa equipe. Eu não sou contra freelancer, eu acho que ele é super necessário. Nessa loucura que a gente vive, se a gente for trabalhar com CLT, com todo funcionário que a gente tem, é inviável, né? Só que você tem que ter um script, então tem que ter um treinamento, não pode simplesmente chegar. E às vezes treinamento, gente, você pode utilizar hoje ferramentas muito fáceis para isso ser feito, né? Um vídeo, quando a pessoa entra, você já fala lá o que você quer, porque aí você não precisa ficar repetindo, você não tem a sensação de que você já treinou a pessoa em relação àquilo ou não. Faz um vídeo, toda vez que vocês forem para o evento, pede para a pessoa assistir o vídeo de novo, entendeu? Para ela poder se lembrar, faz o checklist. Então, assim, tem ferramentas hoje gratuitos com o próprio celular que você pode fazer e otimizar a gestão que você tem da sua equipe de freelance, sua equipe fixa também, né? O quarto item é a conexão, se conectar com o seu cliente. E aí é muito importante vocês estudarem os gatilhos mentais que eu expliquei, gente. É sensacional. Os gatilhos mentais são gatilhos para você utilizar na proposta, durante o atendimento, pós-venda, tudo. Na verdade, eu falo que os gatilhos mentais são infinitos, por quê? Porque cada pesquisador, vamos dizer assim, acaba criando alguns gatilhos mentais. Com a tecnologia agora a gente tem outros mais recentes, mas os gatilhos mentais, eu sou fã número 1 dessa ferramenta, porque ela é utilizada há muitos anos pelo marketing. Não tem como você fazer marketing sem não se esbarrar por eles. Às vezes a pessoa nem conhece, nem domina tão bem os gatilhos mentais, mas ele está em todas as decisões que você faz, toda a forma de você colocar e se posicionar realmente para o seu cliente. E é muito importante porque essa conexão é o que faz o seu produto ser diferenciado. Você sabe o que é commodity, né? Commodity é o que é igual em todos os lugares, né? Então, petróleo é commodity, laranja já é commodity, açúcar é commodity, alguns mantimentos aí são commodity, soja é commodity. O que é commodity? Se você tem um preço, o aço é commodity. Você tem um preço e é aquele preço ali, e aquilo vai variar de acordo com o dólar, de acordo com a oferta e a demanda, mas é um valor igual em todos os lugares, tá? E só as grandes commodities que são comercializadas pela bolsa, enfim. E a gente tem as commodities do varejo, que são produtos que a gente sabe que existem e que, vamos dar um exemplo, a Coca-Cola, por exemplo, ela não deixa de ser uma commodity, né? O que te faz comprar uma Coca-Cola no supermercado, uma latinha de Coca-Cola, sei lá, 2 e pouco, 3 reais, e chegar a pagar 9 reais, né, dentro de um parque aquático, por exemplo, que é o valor mais ou menos que chega. Primeiro que você está sem alternativa ali dentro, né? Segundo, porque você não vai deixar de tomar, porque você está ali na experiência, né? Então, são commodities que não são comercializadas na bolsa, mas são commodities para a gente poder entender como que funciona esse mecanismo da diferenciação. Então, eu vejo muitas vezes a falta de conexão, né, com o cliente te impede de mostrar para ele o real valor que você tem, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa parte que eu acho crucial, que é quando os fornecedores reclamam que todo mundo barganha preço, está todo mundo pedindo preço, está todo mundo olhando preço, e aí eu tenho uma verdade para ser dita. É porque você está se posicionando de uma forma que você está vendendo commodity. Vou dar o exemplo da Misha aí, ó, bem casado, pão de mel, né? O que acontece com bem casado, pão de mel, gente? A pessoa que está olhando bem casado, pão de mel como commodity, ela vai olhar o preço unitário. Então, eu estou dando um exemplo de um produto que tem grandes chances de ser colocado como commodity, tá? E aí, realmente, o cliente que vai chegar, ele já fez um parâmetro, ele já olhou no mercado, ele já sabe quanto que custa, então ele vai chegar com você com posicionamento de comprar uma commodity. Aí, cabe a você, a sua empresa, ter um posicionamento desde as redes sociais, antes mesmo dele pedir a proposta, até o momento que ele está pedindo, se for por telefone, por exemplo, ali, e até o momento que você envia, de você se posicionar e falar, calma aí, eu não sou commodity, eu tenho um diferencial, né? Mas você tem que entregar esse valor para ele, porque as pessoas, elas compram pelo preço, mas elas levam o valor, é muito além do preço, né? Então, às vezes, a gente se posiciona de uma forma errada, a gente acaba atraindo pessoas, clientes em potencial errados,
porque justamente a gente permite que essa venda de commodity aconteça. Isso acontece, gente, em todos os segmentos do mercado de eventos. E aí é muito importante vocês terem, nessa conexão que você aborda com o seu cliente, o que eu chamo de gatilho mental da prova social. E que vocês usam muito mal. O que é o gatilho mental da prova social? Como ele não tem certeza do que vocês vão entregar, porque por mais que ele veja o álbum, por mais que ele experimente o vestido, por mais que ele deguste o buffet, exatamente como vai ser feito no dia do evento dele, ele não sabe, tá? Então, ele tem que se sentir seguro, ele tem que se sentir confiável, e a melhor forma disso é ouvir outras pessoas, de preferência que sejam conhecidas, aí já vai ter vindo pela recomendação. Mas se ele chega para você sem essa recomendação, é muito importante que ele ouça opiniões de outras pessoas. E sabe o que vocês fazem? Vocês fazem um print de uma conversa do WhatsApp e colocam no Instagram, e ninguém vai ler. Vale muito mais você ter um depoimento em vídeo, colocar no seu stories, jogar no seu destaque como depoimento, do que ter 30 prints de WhatsApp, tá? A forma das pessoas consumirem hoje mudou completamente, gente, mudou completamente, tá bom? Então, isso é muito importante, a forma de vocês recolherem essa prova social. E quando o seu cliente, ele se torna seu fã, ele tem muita vontade de fazer essa prova social. Você não vai ficar pedindo ela também para qualquer um, não é todo mundo que está disposto a gastar 30 segundos ali por você. É realmente um cliente que seja leal. Por isso que toda a sua história, desde lá do dia que você mandou a proposta para ele, toda a conexão que você gerou com ele, é importante até para você ter coragem de pedir a prova social dele, para ele, e ele te mandar um material legal, né? Então, isso é muito importante. E por último, e não menos importante, é o cenário, é como você entrega a realização desse sonho para o seu cliente, tá? Então, no dia da entrega, tá? Então, a assessoria, qual que é o dia da entrega da assessoria, gente? É o dia do evento. Qual que é o dia da entrega da fotografia? É o dia que eles vão receber as fotografias, ou aquele vídeo, né, da filmagem mais curto, que é enviado antes, enfim, é a entrega final. A forma como essa entrega é feita, né? E essa entrega deveria ser feita com algo extra também para superar as expectativas. Então, o cenário que você faz, né? Como que você está entregando isso é muito importante. Voltando ao exemplo da Disney, que eu estou sempre fazendo a associação uma coisa com a outra, o cenário da Disney ajuda muito. Só de chegar lá e você ver aquela grandiosidade, nem precisa estar ainda no momento que tem a musiquinha, que tem os fogos, que você já fica emocionado. Realmente, o espetáculo já começa ali. E qual que é a sua forma de entrega? Qual que é o cenário que você está entregando para o seu cliente, né? É uma festa bem-sucedida, que é o caso de uma assessoria? É um checklist que você já manda no dia seguinte, com tudo que teve controlado durante o evento, se eventualmente teve alguma coisa errada ou não? Enfim, a forma como você entrega esse trabalho final para o seu cliente, né? Vocês fazem algum tipo de encontro fisicamente após o evento, ou é tudo pelo WhatsApp? Mas mesmo à distância, é possível personalizar alguma parte? É possível você também demonstrar o interesse no pós-venda? Porque ali é a sua chance, de fato, de você realmente encantar o seu cliente, né? De você arrematar, fechar com chave de ouro, para que ele possa ficar encantado com o seu trabalho e, a partir daí, deixar de ser um cliente para virar um fã seu, né? Eu tenho alguns clientes que viraram meus fãs, inclusive clientes que não são clientes mais por N motivos, mas que continuam sendo fãs do meu trabalho, e sempre quando eu encontro, falo alguma coisa nesse sentido, de que perceberam que a rede cresceu, que o trust, a rede como um todo, a rede de qualidade, né, cresceu, enfim. E eu acho que isso é uma construção. Você vai acaba atraindo, né, pessoas que admiram o seu trabalho e que viram fãs do seu trabalho.